Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na América do século XVIII, mas assim, de um jeito um pouco diferente. Uhum. Em vez de focar só em datas e batalhas, vamos usar dois objetos como nossas máquinas do tempo. Um retrato de família e uma penteadeira. Exato. Nossas fontes são, basicamente, análises de especialistas, quase como se a gente tivesse um curador particular nos guiando, sabe? Sim, é uma ótima maneira de ver. E a nossa missão aqui é entender o que esses objetos contam sobre as ambições, a cultura, a mentalidade das pessoas que estavam literalmente construindo uma nação. E o mais curioso é que, à primeira vista, eles parecem pertencer a mundos completamente diferentes. Totalmente. Um é arte, com A maiúsculo, né, feito para ser visto. O outro é um móvel feito para ser usado. Mas quando a gente olha de perto... Ah, aí a história muda. Exato. Os dois revelam uma história muito parecida sobre habilidade, sobre status e principalmente sobre a criação de uma identidade americana. Cada objeto é um universo. Ótimo ponto. Então vamos abrir a porta desse primeiro universo. É um autorretrato de Charles Willson Peale. O material descreve como um dos grandes pintores americanos do final dos anos 1700. Um nome de peso. E a cena ela é muito reveladora. O Peale está no centro, de pincel na mão, olhando direto pra gente. É como se a gente tivesse acabado de entrar no estúdio dele. Uhum, quebrando a quarta parede, quase. Exato. E ele está pintando o retrato da esposa, Rachel, e de pé, ali no fundo está a filha deles, a Angelica Kauffman Peale. A composição por si só já é uma declaração, né? Ele não se pinta apenas como um artista. Não. Ele se pinta como o centro de um mundo. Ele é o criador, tanto da pintura na tela, quanto da família que o cerca. É uma imagem de controle, de domínio do seu ofício e da sua casa. Totalmente. Mas lendo as anotações sobre ele, a parte que realmente me pegou, que me fez parar e reler, foi a lista de nomes dos filhos. Ah, sim. Não é só uma homenagem à arte, é quase uma obsessão. Se prepara. Ele e a Rachel nomearam os filhos de Rembrandt, Peale. Rubens, Raffaele, Tiziano e, claro, a Angelica Kauffman, que está na pintura. É quase como se ele estivesse tentando criar uma escalação de time dos sonhos da história da arte dentro da própria casa. É isso. E isso vai muito além de um capricho. É um projeto de poder. Ele está, na prática, tentando fundar uma dinastia artística na América. Uma dinastia. Ao dar esses nomes, ele está dizendo: nós, os Peale, somos os herdeiros dessa grande tradição europeia e vamos continuar esse legado aqui. É uma declaração de marca, então. Ele está posicionando a família dele como a família da arte americana. E o nome da filha, Angelica Kauffman. Eu confesso que não conhecia. Pouca gente aqui conhece. Mas as fontes explicam que ela era uma pintora suíça super famosa na Europa naquela época. O que isso nos diz sobre o Peale? Diz que ele não estava isolado numa bolha colonial, sabe? Ele estava completamente conectado com o cenário artístico internacional. Ele sabia quem era quem estava inovando. Certo. Admirar e nomear a filha em homenagem a Kauffman era um jeito de se alinhar com a vanguarda europeia, de mostrar que ele participava daquela conversa global, mesmo estando do outro lado do Atlântico. E o plano dele funcionou, de certa forma. Funcionou. Muitos dos filhos se tornaram artistas notáveis. O texto até menciona que a coleção Bayou Band, de onde vem essa análise, tem várias obras do filho dele, o Rembrandt Peale. A dinastia vingou. Mas a história fica ainda mais complexa. O material chama de homem renascentista. Eu achei que era só um jeito de dizer que ele era um bom pintor. Mas não é só isso, né? De jeito nenhum. É aí que a figura do Peale fica gigante. Ele era tão apaixonado por ciência quanto por arte. Ah, é? E ele não guardava essa paixão para si. Ele fundou um dos primeiros grandes museus públicos da América, lá em Filadélfia. E olha que curioso, não era um museu de arte. Certo, era um museu de história natural. Essa parte me surpreendeu muito. Um pintor de retratos da elite, abrindo um museu com animais empalhados. Exato. Parece uma mudança de carreira meio drástica. Qual era a conexão para ele? A conexão era o conhecimento. Para o Peale, para muitas mentes do iluminismo, arte e ciência não eram campos opostos. Eram duas formas de entender o mundo, de organizar e classificar a realidade. Entendi.
O museu dele era uma manifestação física dessa ideia. O texto descreve um salão enorme, com fileiras e mais fileiras de espécimes de animais, todos meticulosamente preservados e catalogados por ele. Nossa! Imaginam que era para alguém no século XVIII, que nunca tinha visto um leão ou um pássaro exótico, entrar naquele lugar. Devia ser como entrar em outro planeta. E ele ainda misturava as duas paixões, certo? Tinha algo sobre os retratos no museu. Exatamente. Para coroar tudo na parte de cima do salão, formando uma longa galeria acima dos animais, ele pendurou dezenas de retratos que ele mesmo pintou. Dele mesmo? Sim, de figuras importantes da Revolução Americana. Então, no mesmo espaço, você tinha a grandeza da natureza e a grandeza dos homens que fundaram o país. Era uma aula de história natural e cívica ao mesmo tempo. Era genial. E não era um projeto pequeno, um hobby de rico. As fontes mencionam um número que me deixou de queixo caído. Em um único ano, o museu recebeu mais de 11 mil visitantes pagantes. 11 mil? 11 mil. Isso é uma audiência gigantesca para a época. É um número que rivalizaria com grandes instituições hoje em dia, proporcionalmente. Isso nos mostra que ele não era apenas um artista ou um cientista. Ele era também um empreendedor e um educador público. Um showman. Totalmente! Ele acreditava que o conhecimento deveria ser acessível, que a nova república precisava de cidadãos informados. O museu era a contribuição dele para esse projeto nacional. Ele não estava só pintando a América, ele estava tentando explicá-la. Uau! Então, aquele retrato de família que parece tão calmo, na verdade é só a ponta de um iceberg. Exato. Ele esconde a história de um homem com uma ambição monumental que se via como um pilar na construção cultural e científica de um país inteiro. Precisamente. Ele se via como um construtor de cultura, em todas as frentes possíveis. É fascinante como o Paylow estava construindo essa cultura em espaços públicos, como museus e galerias, para todo mundo ver, mas a cultura também é construída de forma mais íntima, né? Dentro de casa, nos objetos que as pessoas escolhem para se cercar. E isso nos leva perfeitamente à nossa segunda peça, que vem de uma casa elegante em Newport, Rhode Island. Exato. Saímos do estúdio do intelectual público para entrar na esfera privada do luxo e do bom gosto. O objeto é uma penteadeira ou mesa de escritório feita no auge do poder de Newport, ali por volta de 1760, 1780. Certo. E aqui, de novo, a gente tem uma dinastia. A peça é atribuída a John Townsend e sua oficina. A família Townsend era para a marcenaria de Newport, o que a família Peel queria ser para a pintura da Filadélfia. Ok, e visualmente, a peça é uma força da natureza. As anotações usam um termo técnico, frente de bloco. Confesso que o nome não me dizia nada. Você pode me ajudar a traduzir o que a gente está vendo? Claro. Imagina a frente de uma cômoda. Agora, em vez de ser reta, ela é dividida em 3 seções verticais. Ok. A seção do meio é empurrada para trás, recuada, enquanto as 2 seções laterais são projetadas para frente. Isso cria um jogo incrível de curvas, de luz e sombra. A peça parece ondular, sabe? Ela tem movimento. Ah, entendi. Essa técnica já existia, mas o que o Townsend fez foi elevá-la a um outro nível. E qual foi o pulo do gato dele? O que ele adicionou que fez todo mundo da época pirar e que define o trabalho dele até hoje? A genialidade está no topo de cada uma dessas 3 seções. Townsend adicionou conchas esculpidas na madeira. Conchas? Sim, como uma perfeição e um detalhe absurdos. Uma concha convexa nas seções laterais, que se projetam, e uma côncava na seção central, que é recuada, espelhando a forma do bloco. Uma coisa que o texto destaca é que ele foi o primeiro a fazer isso com tanta maestria, e esse detalhe se tornou a assinatura dele. E essa assinatura se tornou tão poderosa que deu nome ao estilo, certo? Exatamente. E aqui está a informação-chave. Essas conchas se tornaram tão icônicas, tão inseparavelmente ligadas aos artesãos de Newport, que hoje os especialistas as chamam de conchas de Newport. Que incrível! É como se a própria cidade tivesse assinado a peça. Então é quase como uma denominação de origem controlada, mas para móveis. Tipo, só o que é feito lá pode ser chamado assim. É o champanhe das penteadeiras. É uma analogia perfeita, é isso mesmo.
Mostra que Newport não estava mais só importando ou copiando estilos de Londres. Certo. Eles atingiram um nível de confiança e originalidade para criar um vocabulário de design próprio, reconhecível e celebrado. Eles estavam exportando um estilo, uma identidade. E o material da peça também conta uma parte importante dessa história, né? O texto especifica que é mogno. E, bom, esse tipo de madeira não crescia nos quintais de Rhode Island. De jeito nenhum. O mogno tinha que ser importado, vindo do Caribe ou da América Central. E isso nos diz muito. Sobre o quê? Primeiro, sobre o cliente. Só alguém muito rico poderia pagar por uma matéria-prima tão cara e exótica. Segundo, sobre Newport. A cidade era um porto comercial vibrante, uma engrenagem central no comércio atlântico. A própria madeira é um símbolo da riqueza e da conexão global da cidade. E a escolha do mogno não era só para ostentar, imagino. Tinha uma razão prática para o artesão, certo? Sem dúvida. O mogno tem uma densidade e uma fibra que permitem um nível de detalhe no entalhe que poucas outras madeiras conseguem. Aquelas conchas de Newport com todas as suas ranhuras finas e curvas precisas. Só com o mogno. Elas só são possíveis porque a madeira é de altíssima qualidade. A escolha do material e a ambição do design andam de mãos dadas. A análise descreve a forma geral como extremamente escultural, e eu concordo plenamente. O olhar não fica parado. As fontes guiam a gente para os pés, que tem um formato curvo, chamado de ogiva, que dá uma base que é ao mesmo tempo forte e muito elegante. E a partir dali, você é convidado a subir o olhar pelas colunas, pelas curvas do bloco, até chegar nas conchas. A peça inteira tem um ritmo, um fluxo. E se a gente juntar todas as peças desse quebra-cabeça, a forma inovadora da frente de bloco, a assinatura das conchas de Newport, o uso do mogno importado e essa habilidade de escultura quase perfeita, o que temos é o ápice do artesanato colonial americano. Certo. Essa penteadeira não é só um lugar para guardar coisas, é um manifesto. Um manifesto sobre a prosperidade econômica, o gosto sofisticado e a capacidade de inovação de uma elite colonial que estava prestes a se tornar a elite de uma nova nação. Certo. Vamos amarrar as duas histórias, então. De um lado, a gente tem Charles Willson Peale, o showman, o intelectual, pintando um retrato que é, na verdade, um manifesto sobre a família dele e sobre o papel da arte e da ciência na América. E do outro temos John Townsend, o mestre artesão trabalhando quieto em sua oficina, criando uma peça de mobiliário que é um testemunho silencioso, mas igualmente poderoso da excelência técnica e da formação de uma identidade estética regional. No fim das contas, as histórias não são tão diferentes assim. Não são. Ambos, Peale e Townsend, eram homens de imensa habilidade e ambição, definindo em seus respectivos campos o que significava ser americano em um nível de excelência que podia competir com qualquer um na Europa. Exato. Eles não estavam apenas construindo coisas, eles estavam construindo uma cultura. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha não é. As fontes nos mostram um pintor que é celebrado como artista e cientista e um marceneiro que é um mestre do seu ofício. Isso me leva a uma questão interessante. Quem decide o que a gente chama de arte, que vai para a parede de um museu, e o que a gente chama de artesanato, que é feito para ser usado? Olhando para a habilidade e para a visão de Peale e de Townsend, talvez essa linha que a gente traça entre os dois seja bem mais fluida. E talvez até mais arbitrária do que a gente imagina.